pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Estou aqui com Farley Valentim. Hoje nós vamos falar de disforia de gênero. Para tanto, o nosso convidado é o Gustavo Pessoa, que é psicólogo pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela USP e membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA. Dedica-se aos estudos de gênero e sexualidade, articulando estes saberes com a psicologia desde 2018. Seu último artigo, A Psicologia do Outro e o Truque da Diversidade, foi publicado na revista Jungiana em 2022 e ele atende em consultório particular em São Paulo. Vamos lá, Farley? Vamos lá. Olá, Gustavo, muito grato por ter aceito o nosso convite, né? Então, para começar, como o tema por si só já é um tema provocativo, né? E como o termo gênero tem caído no uso popular já de um tempo para cá, eu acho que a gente poderia começar lhe perguntando o que é a ideia de disforia de gênero, né? De onde vem o termo, de onde um pouco da história e do significado desse conceito. Pois não, muito obrigado pelo convite, Farley, estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar então de gênero e de disforia, né? A disforia, ela é uma palavra que vem do grego, né? Disforos. O que significa disforia, né? A disforia não é só de gênero, né? Foros, no grego, significa carregar, né? Significa trazer consigo. E o dis é um prefixo que traz essa conotação do mal-estar, né? Então, quando a gente tem uma disforia, né, a gente está falando de ter um mal-estar, carregar um mal-estar em si. É o contrário da euforia, né? A euforia é carregar consigo um bem-estar, né? Então, quando a gente está eufórico, a gente está carregando algo supostamente bom, né? Quando a gente está disfórico, a gente está carregando um mal-estar. Se esse mal-estar se relaciona a gênero, então a gente está falando de pessoas que carregam um mal-estar a respeito do gênero. Ou assim foi compreendido, né? Esse é um termo que foi apropriado pela psiquiatria, e a psiquiatria usa essa categoria, né, disforia de gênero, para diagnosticar pessoas que têm um mal-estar ou um desconforto em relação ao próprio gênero. Agora, evidentemente, a gente pode se fazer algumas perguntas, né? Que será que esse mal-estar é sobre o próprio gênero ou é sobre gênero em geral? Será que esse mal-estar é da pessoa ou esse mal-estar é nosso, né? É coletivo, é de todo mundo, né? É um termo que vem sendo criticado duramente faz muitas décadas, né? Gênero e sexualidade têm sido objeto de transtorno pela psiquiatria desde o século XIX. Então, em 1886, né, fim do século XIX, a gente tem um psiquiatra alemão que se chama Krafft-Ebing. Ele publica um livro que se chama Psicopatia Sexual, né? Psicopatia Sexualis, né? Era um termo em latim. E ele está ali com o objetivo de catalogar o que ele considera doenças da ordem da sexualidade, doenças mentais, né? Ali na época. E é esse senhor, o Krafft-Ebing, que cunha o termo heterossexualidade, né? Então, antes do século XIX, não existia a palavra heterossexualidade, né? E antes do século XX, não existia essa categoria da disforia de gênero, né? Tudo isso vem do século XIX para cá, muito colorido pelas transformações que a gente teve da era vitoriana para cá, né? Na história da sociedade ocidental, né? Então a gente está falando da Europa e de todos os territórios colonizados pela Europa que carregam essa cultura europeia, né? Que
que tiveram que se submeter à cultura europeia. Então, é daí que vem esse entendimento de disforia de gênero, que é um tipo de pensar que o indivíduo está nesse mal-estar com o próprio gênero, né? Ele está desconfortável a respeito do próprio gênero. Só que é um termo que vem sendo questionado há muitas décadas, né? Agora, quem vai tentar mediar essas discussões é a Organização Mundial da Saúde, por meio da produção do Catálogo Internacional de Doenças, né, o CID, que muita gente deve conhecer. Sim. E é só em 1990 que a homossexualidade sai do CID, né? Até 1990, a homossexualidade era um transtorno de ordem sexual catalogado pela medicina, em especial pela psiquiatria. Em 2019, só em 2019, a transexualidade vai sair da catalogação do CID como um transtorno, mas a gente tem ainda quase como um consenso, um senso comum, que as pessoas, especialmente as pessoas trans, elas são diagnosticadas como tendo disforia de gênero, né? Como sendo essas pessoas que estão desconfortáveis em relação ao próprio gênero. E a gente tem uma complicação no Brasil, né, que é só por meio de um diagnóstico desse tipo que uma pessoa que se identifica como trans, ela vai poder ter acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então a gente tem essa situação um pouco esdrúxula em que as pessoas dos movimentos políticos, dos movimentos sociais, que tentam fazer uma crítica ao pensamento de gênero e sexualidade, elas recusam essa ideia de disforia de gênero, mas, ao mesmo tempo, se as pessoas trans que procuram serviços de saúde pública, se elas não são diagnosticadas com a disforia de gênero, muitas vezes elas têm o acesso negado aos serviços de saúde para proceder a os protocolos de transição de gênero que elas desejam. Sim. E é nesse pé que estamos hoje. Mas, só esclarecendo uma coisa, Gustavo. Pois não. Então, assim, nessa perspectiva da saúde pública, é como se eu dissesse que para a saúde toda pessoa trans necessariamente teria uma disforia de gênero. Pois é, né? Essa é a questão. A gente vem de um pensamento, Farley, que é patologizante, Uhum. né? A gente Porque vem... eu teria que tomar, por exemplo, a ideia da heterossexualidade, é claro que é isso que a cultura faz, como uma norma dentro da saúde pública para considerar o trans, ou seja, um desvio, ou uma patologia, ou um transtorno, né? Porque, pelo que eu entendi, como você falou, em 2019, foi 2019, né, que saiu do CID, né? O Sim, a termo transexualidade, transexualidade né, ela deixa de ser... o catálogo da OMS como uma doença só em 2019. Pois é, mas assim, A- só um minuto. Ela deixa de ser catalogada como doença, mas em contrapartida eu tenho que ter um diagnóstico de disforia para ter acesso à saúde. Então, como é que isso funciona? É meio antagônico, né? Pois é meio antagônico. Agora, a gente tem que compreender isso dentro de um contexto muito maior, né? Então, assim, o que acontece, né? Se a gente busca os historiadores, os antropólogos, os filósofos, o que eles vão nos mostrar? Que a gente tem um período histórico que começa ali com a Revolução Industrial, alguns vão situar dentro dessa ideia de era vitoriana, né, que é um pensamento muito na perspectiva da história da Inglaterra,
em que a gente tem a ascensão desse negócio chamado burguesia, né? O que foi a burguesia, né? Século XVIII, século XIX, a gente tem uma classe de comerciantes e donos de indústria, pessoas que têm empreendimentos, que começam a ganhar dinheiro e vão substituindo a classe dominante anterior, que era a aristocracia, né? Os nobres. Então, assim, a gente tem uma mudança histórica muito significativa lá na Europa e, portanto, também aqui no Brasil e nos territórios colonizados, via de regra, né? Essa burguesia, junto com essa burguesia, começa a aparecer essa necessidade outra, de você considerar a singularidade do indivíduo e a possibilidade muito mais exogâmica, né, de você fazer a construção das famílias burguesas. Porque acho que todo mundo, se puxar pela memória, lá no livrinho de história, nobre casava com nobre, né? Na época da nobreza, da aristocracia, todo mundo era casamento entre primo, né? Assim, era tudo muito próximo e tal. Quando a gente vai para a ascensão da burguesia, começa a ter esse negócio da individualidade, começa a emergir e se espalhar socialmente essa ideia de um casamento por amor, de um casamento romântico. Famílias mais distantes começam a se unir pelo casamento. E aí a gente começa a ter também toda uma discriminação a respeito de quem são esses indivíduos, o que eles fazem, do que eles gostam, com quem eles casam. Tudo isso vem de mãos dadas com a evolução do capitalismo, né? Por quê? Porque junto com essa ascensão do indivíduo também tem uma necessidade de se criar mercado consumidor para tudo que está sendo produzido, né? A partir da Revolução Industrial. Então vejam, gênero e sexualidade se tornar um tema tem a ver com a gente mudar um pouco desse pensamento mais coletivo, desse pensamento de dinastia, desse pensamento de famílias endogâmicas que casam entre si, para começar a pensar os indivíduos, né, isoladamente. E a partir daí, vai começar a emergir uma série de coisas para proteger e considerar esses indivíduos, né? Principalmente os indivíduos da elite, que os indivíduos das classes mais baixas nunca foram protegidos, né? Nem muito considerados. E aí, o Krafft-Ebing, em 1886, se vocês vão ler a psicopatologia sexual, a psicopatia sexual dele, ele está preocupado com homens que não estão produzindo filhos, porque eles têm atração por outros homens, porque eles gostam de se vestir de mulher, porque eles têm fetiche por tornozelo, todo tipo de peculiaridade que afasta o homem de fazer a sua função social, que é produzir filhos e perpetuar essa família burguesa, né? Ah, ah, e a gente vê uma mudança que toda essa questão, homossexualidade, transexualidade, excesso de desejo, falta de desejo, vai migrando de algo que é crime ou pecado. Lembram da Santa Inquisição? Sim. No século Uhum. XVI, né, a Santa Inquisição foi lá e perseguiu o índio Tibira, né, que era, era não era gay, né, mas ele praticava sexo com outros homens, né? A Santa Inquisição foi lá, matou, né? Por quê? Porque é pecado e pecado punível com a morte, né? Esse tipo de compreensão de que é pecado ou crime estava ali desde o descobrimento do Brasil, ou da invasão do Brasil, como prefiram, estava ali até o momento que isso sai da mão da igreja e do Estado e vai para a mão da medicina. Então, a gente precisa entender que essa migração
do crime ou pecado para se tornar uma patologia, ela é um desenvolvimento desse pensamento ocidental, que a gente pode falar, nossa, que horrível, que terror, é horrível mesmo, mas vai sendo carregado, né? E essa ideia vai se desenvolvendo. Não é mais crime, não é mais pecado, mas é então o quê? Ah, é doença, né? A sociedade não consegue transportar o pensamento direto para a compreensão que muitos de nós conseguimos alcançar hoje, que é não tem nada de errado com isso, né? A sociedade vai num caminho muito mais lento dessa lógica de crime para pecado, para crime, para doença, e a gente vai encontrar resquícios disso tudo hoje em dia. Então, a gente vai encontrar pessoas que acham que tem que ser crime, né? Quantas vezes em ataques homofóbicos a gente não encontra o agressor falando que tem que morrer, que não deveria existir, né? Que é isso, né? No fundo, ele está falando isso é um crime, isso é um pecado, né? Aí, às vezes, em ataques transfóbicos, homofóbicos, o que a gente escuta? Vai se tratar. O que é vai se tratar? Quer dizer que é uma doença, né? Isso. Então, sim, tem um antagonismo, mas eu acho que mais do que antagonismo, a gente vive cercado de muitas contradições, porque a gente carrega toda essa herança dos transtornos de gênero e sexualidade, que hoje são considerados transtornos por muitos, mas que também foram ou são considerados crime ou pecado ou algo passível de uma punição severíssima, né? É dentro desse contexto que a gente tem que entender que, sim, tem muita contradição, mas a nossa herança talvez seja, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente vem de um lugar ainda pior, né? Então, estamos caminhando devagar, mas vem de um contexto ainda mais complicado. Pois é, Gustavo, dentro dessa sua fala me remeteu muito ao seu artigo, pelo menos ao início dele, quando você fala de um ocultamento da norma. Me parece que quando você sai do pecado para o crime, para a doença, de alguma forma essa norma oculta tenta perpetuar uma diferença no indivíduo, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho desse ocultamento da norma. Pois é, Arley, a diferença ela existe, né? A questão é como a gente lê a diferença, né? Acho que é muito mais fácil, especialmente para categorias profundamente privilegiadas, né? Homens heterossexuais, brancos, de classe alta, né? Para pessoas muito privilegiadas é muito mais fácil colocar numa caixinha de doença ou crime ou pecado do que poder pensar que socialmente a gente vive dentro de uma norma heterossexual. O que significa isso? Significa que a gente vive num mundo, né, esse mundo ocidental que é nosso, ele é regido por uma série de comportamentos, ações, política de Estado, pensamento, que são heterossexuais, né? Ou seja, tudo é pensado, construído a partir de um entendimento que o ser humano se divide entre homem e mulher e que homem e mulher são categorias opostas e que se atraem entre si, né? E que isso seria o normal. Tudo que não é isso, né? Quer dizer, tem dois tipos de ser humano, um é homem, outra é mulher, se atraem entre si. Se não é assim, então há algo anormal, ou seja, fora da norma, acontecendo. Quem fala do ocultamento da norma é o Jonathan Ned Katz, né, no livro A Invenção da Heterossexualidade. E o que ele fala? Né, que a norma nunca é nomeada. Então, por exemplo, se existe um casamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que é um casamento entre homem e mulher, né? Pensar que é um casamento entre dois homens ou entre duas mulheres vem depois. Por quê? Porque a norma é que homem e mulher se casem, né?
se existe um filho, se alguém vê uma criança, a primeira imagem mental que a pessoa imagina quando se pensa nos pais da criança é de um homem e uma mulher. Por quê? Porque a norma que é oculta, ou seja, para nós, né, da psicologia junguiana, é algo que funciona de modo inconsciente. A primeira imagem que vem é de pais heterossexuais. Depois é que a gente passa a imaginar outras modalidades. Sim. Eu fico pensando, Gustavo, você falando nessa questão do ocultamento, assim, que passo pode ser dado, então, para... Porque, por exemplo, isso que você coloca aí, quando eu penso no casal, normalmente eu penso no homem e na mulher. Quando eu penso em pais, eu penso no homem e na mulher como pais daquela criança. É só uma questão de conscientização para a gente trabalhar? O que é que pode ser feito nesse tipo de... Qual é o caminho aí? Falei, acho que não. Aí eu vou trazer para a nossa conversa um grande filósofo muito estimado por mim, né, que é o Foucaultzinho, Michel Foucault, né, um filósofo francês que escreveu a história da sexualidade, a história da loucura, as palavras e as coisas, a hermenêutica do sujeito, enfim, muitas obras muito importantes para a gente entender onde a gente está. E o que o Foucault traz, né? Ele traz a questão do poder, né? Então, assim, gênero e sexualidade são dispositivos de poder, né? O que isso quer dizer? Que não é ingênua essa divisão entre homem e mulher e a gente pensar tudo entre homem e mulher. Isso também significa que homens e mulheres heterossexuais vão deter o poder, e vão deter o poder sobre os seus corpos e os corpos dos outros, né? Então não é só uma questão de conscientização, né? Quando a gente vê, por exemplo, a luta das mulheres, pelo que as mulheres estão lutando? Elas estão lutando por poder, né? E com toda a razão. Quando as mulheres falam, olha, na Câmara dos Deputados, por que não tem metade de homens e metade de mulheres? Isso é uma briga por poder, porque se as pessoas que têm gênero e sexualidade dissidentes da norma, essa norma oculta, se elas não ocupam espaço de poder, elas não vão conseguir fazer avançar pautas mínimas para essas mesmas pessoas, né? Então, a conscientização é fundamental, mas talvez conscientizar. Consciência é algo que só é suficiente se ela é uma consciência que nos mobiliza para agir. Entende? Sim. Então, assim, a consciência reflexiva, ela é maravilhosa. Mas se ela não é mobilizadora para uma ação tanto individual como coletiva, a chance que a gente tem é nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Porque que bom, né, que cada pessoa faça o seu próprio trabalho e muitas vezes o trabalho analítico, né, de se tornar individualmente uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa mais respeitosa em relação a pessoas diferentes dela, né? Que bom, mas não é suficiente, né? O que a gente precisa é nos mobilizarmos para a gente, aos poucos ou aos muitos, se for possível, a gente alterar esse sistema, né? Esse sistema, que é o sistema que fala que uh, eu, uma pessoa homossexual precisa entrar na justiça para ter direito ao plano de saúde do cônjuge, né? Esse sistema que produz vieses inconscientes, quando uma pessoa trans vai procurar emprego, ela já é eliminada, muitas vezes pelo modo como ela aparenta, e muitas vezes de modo silencioso, né? Às vezes as pessoas nem percebem o que estão fazendo, mas por viés inconsciente atuam dessa forma. Não é só a consciência individual que produz esses problemas,
é uma consciência coletiva, ou seja, é a cultura que funciona com base num sistema. Qual sistema? A heterossexual. Então, se a gente não lutar, se a conscientização não nos levar a uma mobilização para alterar o sistema, não adianta, né? Aí vai acontecer aquilo que o Jung falava, que é você vai ser individuado sozinho lá no alto da montanha. Isso não é individuação, né? Para a gente avançar, a gente precisa avançar juntos. A gente só avança juntos se a gente provoca mudanças coletivas, né? Mudanças individuais são insuficientes. Como é que você vê o panorama brasileiro com relação a isso, Gustavo? Porque hoje a gente trata muito esse termo, né, gênero ou ideologia de gênero, se tornou muito comum no debate, inclusive assim do dia a dia, né? Tomou as redes sociais, tomou o debate entre algumas pessoas, o surgimento de termos, não só no Brasil, é lógico, como conservadorismo. Como é que você enxerga isso frente a essa questão? Quanto tempo a gente tem? Vai falando aí, vai falando, vai falando. Olha, vamos lá. Acho que, de novo, né? Vamos pensar na história. Você perguntou do Brasil, então deixa eu dar um panorama muito breve, né? Nós tivemos uma ditadura militar, mais ou menos até 1985, né? De 64 a 85, e depois a gente teve um governo indireto, né? De 85 a 89. Que foi bastante repressora em relação a costumes, né? E, portanto, em relação à nossa liberdade em termos de gênero e sexualidade. Em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1969, a gente teve a revolta do Stonewall. A gente estava já indo para a terceira onda de feminismo e estava fervilhando lá a questão do gênero, né? Tanto no lado do direito das mulheres, né? Nos Estados Unidos eram lutas pelo direito ao aborto, direito a métodos contraceptivos. Vamos lembrar que a pílula anticoncepcional ela surgiu na década de 60. Olha como é recente, né? E isso foi revolucionário para o direito das mulheres, porque muitas mulheres, a partir de então, começaram a ter uma alternativa para não engravidar, né, com a pílula contraceptiva. No Brasil, a gente estava sob uma ditadura militar, né? Enquanto lá fora surgia a parada gay, direito de reprodução, né? Nos Estados Unidos, a gente teve o direito ao aborto. No Brasil, a gente estava numa ditadura militar em que nada sobre comportamento avançava, né? Foi só em 78, 79, que os primeiros movimentos LGBT, por exemplo, se organizaram, né? E aí, a década de 80, tanto no Brasil como fora, começa a ser muito efervescente, tanto é que a teoria queer, né, de onde vem a Judith Butler, né, que veio no Brasil e quase apanhou, né, dos conservadores, ela começa ali, né, em década de 80, início da década de 90, a teoria queer começa ali na década de 90. No Brasil, na década de 80, a gente tem fenômenos muito curiosos, porque a gente tem figuras como a Roberta Close, que era uma transexual bastante popular, e nada é um exagero, né? Mas assim, ela era de certo modo ali acolhida pela imprensa e pelo grande público, assim como a gente tinha show de calouros com apresentação de transformistas. Sim. Na década de 1980. A Roberta Close Muito chegou a posar para populares. Playboy, que era uma revista masculina da época. Eu me lembro da Rogéria, que eu acho que é antes, Rogéria antes de Roberta Close, né? Rogéria é maravilhosa, né? Agora, vejam, tudo isso só acontecia pela distância da televisão. Que é assim, você pode se divertir vendo um show de transformista na televisão, mas você não pode ter um transformista dentro de casa. Sim. Então, percebem como a coisa vai se organizando?
E aí a gente tem um elemento sem o qual a gente não consegue pensar essa questão de gênero e sexualidade, que é a pandemia da AIDS, né? Que surge na década de 80 também, né? E aí a gente tem depoimentos, por exemplo, no documentário São Paulo em Hi-Fi, a gente tem pessoas dizendo, olha, se não fosse a epidemia da AIDS, a gente já estaria muito mais avançado em termos de dissolver todo esse preconceito a respeito de sexualidades dissidentes, a respeito de gênero, né? Então a gente tem uma década de 80 que tem muita produção, mas também muito trauma, né? A AIDS foi profundamente traumática nas sociedades, né? Desde a gente perder ídolos, né? Cazuza, Fred Mercury, o próprio Foucault, né? Morreu de AIDS, até a gente ter comunidades inteiras solapadas, né? A gente tem relatos de pessoas que perderam todos os amigos para AIDS. E aí, nesse contexto, toda essa discussão de gênero e sexualidade fica muito atravessada, né? Muito traumatizada, muito difícil, né? Ah, ah, mas a gente emerge na década de 90 com avanços da indústria farmacêutica, com avanços nas lutas sociais, nos movimentos, e a coisa vai avançando, né? A gente teve o presidente de 94 a 2002, o Fernando Henrique Cardoso, foi alguém que em público falou a favor da homossexualidade, né? Então, assim, toda essa discussão vai avançando até a gente ter esse recrudescimento que a gente tem agora, né? É, é, de 2010 para cá, né? A gente tem uma nova onda de conservadorismo que traz essa questão da ideologia de gênero, né? E a gente que estuda gênero costuma dizer assim, olha, acreditar que só existe homem e mulher e que só homem se atrai por mulher e mulher por homem, essa é a ideologia de gênero, né? Ah, ah, você pode pesquisar, tem uma bióloga, chama Jean Hofgarden, ela tem um livro em que ela fala que na biologia isso não é demonstrável, que só existe macho e fêmea, que macho é macho a vida inteira, fêmea é fêmea a vida inteira. Ela fala, olha, fazendo uma análise das espécies já não é assim. Quanto mais na cultura, né? Então, o que a gente está tentando provocar as pessoas a pensar é que a própria concepção de que só existe homem e mulher e que essas pessoas só podem ter atração e desejo entre si, e se você foi designado homem ao nascimento, então você é homem, se você é designada mulher ao nascimento, então você é mulher, isso tudo é um grande sistema cultural, né, que pode ser pensado de outra maneira sem prejuízo a ninguém, né? É um pouco isso que a gente está tentando pensar juntos, até porque nós que somos da psicologia clínica, que escutamos, inclusive, os maiores segredos das pessoas no consultório, a gente sabe que isso não é verdade. Quando a gente ouve as pessoas falando das maiores intimidades, de grandes desejos, a gente sabe que não é assim, né? Tá? Não, estou pensando aqui nessa situação do recrudescimento desse. Não sei se seria um tópico, porque eu vejo isso muito associado em alguns locais também a um outro discurso, que é o discurso de alguns grupos religiosos, né? Que tentam manter não sei se esse discurso da heterossexualidade sustentado pela religião, né? Você viu alguma coisa relacionada a isso, Gustavo? Olha, se a gente entender a religião como aquela que vai levar um certo código de conduta para as pessoas, talvez sim. Agora, se a gente entender a religião como religare, né, a reconexão, a possibilidade de, ou religere, né, a possibilidade de observar cuidadosamente o mundo, eu não vejo como isso se sustenta, né? Acho que é muito fácil fazer uso da religião para justificar as suas crenças ou os seus preconceitos, né?
qualquer livro sagrado, né, de qualquer religião, se você pegar um trechinho dele, muito antigo, em um contexto específico, ele vai descrever costumes daquela época, né? Costumes absolutamente execráveis para a gente hoje, né? Como, por exemplo, ser dono de pessoas escravizadas, né? Um homem poder trair a sua esposa com quantas forem, e isso não importa, né? Entre outras coisas, né? Tem até coisas interessantes, né? Proibição de comer camarão, né? Pena de morte para quem comer camarão. Então, assim, se a gente pegar qualquer pedaço de quase qualquer livro religioso que tem uma carga histórica, se a pessoa quiser defender os seus preconceitos a partir de um trechinho descontextualizado de um livro sagrado de qualquer religião, ela vai conseguir, né? Mas isso é muito mais um uso da religião do que a religião em si, Uhum. né? Então, não vejo como uma religião conseguiria pautar de uma forma ampla, num contexto amplo, bem fundamentado, conseguiria pautar a necessidade indelével de uma heterossexualidade. Ou seja, né, da condenação de homossexualidades, transexualidades, bissexualidades, né? O que eu vejo são pessoas, né, que têm poder, que estão em cargos de poder em determinadas religiões, fazendo mau uso de trechos históricos de livros sagrados para justificar seus próprios preconceitos, né? Gustavo, tem uma questão que eu queria trazer aqui para você, para a gente discutir, que são as exigências que são direcionadas aos sujeitos que são dissidentes da norma, né? A gente sabe que tem, como você falou, uma classe que é privilegiada, né? Ou seja, dentro dessa estrutura heterossexual, né? Mas que, de certa forma, impõe exigências. Eu queria que você pudesse falar ou a gente discutir um pouquinho a respeito disso, dessas exigências que são impostas a quem está diferente dessa norma, dessa pretensa norma. Legal, Arley. Olha só, essa norma, ela não é apenas heterossexual, embora ela seja também heterossexual. Quando a gente fala de norma, a gente está falando pelo menos de três grandes categorias, né? Que é raça, classe e gênero. Sim. O que significa que quem porta os privilégios é alguém homem, branco, hétero, e dotado de certo poder econômico, né? Então a gente está falando de pessoas classe média, pessoas ricas, né? Pessoas milionárias. A gente está falando dessas pessoas. Esses são os privilegiados, os grandes privilegiados. Cada um carrega alguns privilégios em seus recortes, né? Então todo branco tem o privilégio da branquitude, né? Todo homem tem o privilégio que é ser homem numa sociedade misógina machista. Por isso que eu gosto de falar em heteropatriarcado, né? Não apenas em heterossexualidade. E essas exigências, né? Quais são as exigências? Na década de 90, conforme alguns preconceitos foram arrefecendo, começou a surgir um movimento muito interessante, que é um movimento que a gente chama, nós que estudamos gênero e sexualidade, principalmente a partir da teoria queer ou das populações LGBTs, a gente chama assim de assimilação. O que foi esse movimento de assimilação? Fim da década de 90, inícios dos anos 2000, começou a surgir uma história muito popular no Brasil, que é assim, ai, casal gay na novela, né? Tá parecendo o casal de, veja, homens, né? Casal de homens gays na novela. Quando que vai ter o beijo gay? O beijo gay na novela, né? Começou a ter isso. E quem era esse casal que você via na novela? Era um casal de homens, né? Porque a gente vive numa sociedade misógina. Então, até quando a gente começa a baixar os preconceitos a respeito da homossexualidade, os homens vêm antes das mulheres, né? Então, é um casal de homens brancos, os dois bem branquinhos,
E, via de regra, você via homens de classe média ou classe alta, muito bem vestidos e com uma personalidade muito dócil, muito adequados. Então, veja, qual que é o recado aqui? É assim, você quer ser gay, meu filho? Tudo bem. Mas você vai ter que ser bonitinho, branquinho, com dinheiro, vai ter que namorar, vai ter que ser um cidadão exemplar, vai ter que ser um cidadão de bem. Conhecem um cidadão de bem? Então, vai ter Sim. que ser um cidadão de bem. Se você for um cidadão de bem, a gente vai até fazer o favor de não te matar. A gente vai deixar você ser gay, né? Mas não pode fazer muito barulho, né? Não pode contestar, não pode fazer barulho, não pode ser esteticamente desagradável, não pode ser pobre, não pode ser preto. Então, assim, percebem? Sim. Então, assim, quando a gente fala de o que é direcionado às dissidências de gênero e sexualidade, e também as mulheres cis heterossexuais, que são bastante oprimidas, isso também é uma questão de gênero, né? Oprimidas, violentadas, mortas, né? Quando a gente está falando dessas exigências, a gente está falando assim, olha, por que será que quando a gente olha para uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa bi, a gente precisa que ela seja tão bonitinha, tão arrumadinha, tão inteligente, tão certa, né, das suas coisas. A gente encontra muito na fala de pessoas trans a seguinte queixa, que assim, vocês exigem que nós não tenhamos dúvidas. Então, assim, se uma pessoa trans vai a um consultório e fala, olha, sim, eu acho que eu sou trans. Ah, você tem dúvidas a esse respeito? Tenho dúvidas. Não pode, né? Como assim você não tem certeza? Então você está aqui querendo fazer uma mudança no seu corpo, um processo de hormonização, você está querendo uma... E você tem dúvidas? Não pode ter dúvida. Tem que ter certeza que é isso aí, né? E a gente não direciona as mesmas exigências para a população cis, hétero, branca. Quer dizer, se chega um homem num consultório e fala, olha, às vezes eu tenho um desejo de beijar outros homens e tal, a gente não fala, né? Você tem certeza? É isso mesmo? Né? A gente não direciona o mesmo nível de exigência a pessoas que estão dentro da norma. As pessoas que estão dentro da norma, que são cis, hétero, brancas, de classe alta, elas podem ter todas as dúvidas, elas podem ter momentos de fraqueza, entre aspas, né? Elas podem experimentar, né? Agora, as pessoas gay, bi, trans, pretas, pobres, né, periféricas, elas não podem. Elas só podem ter algo ou ter acesso a algo se elas tiverem certeza das coisas. Percebem como isso é cruel? Muito, Percebem como muito. tem um viés aí? Que a gente trata a gente não dá os mesmos direitos. Isso. Eu posso até falar, tipo, das pessoas homoafetivas que eu atendo, né? Que, pelo menos eu percebo, eu posso compartilhar com você, você pode me dizer se estou certo ou não, se você enxerga isso também. Uma, uma dinâmica de se auto-explicar muito maior do que para as outras pessoas. Como se tivessem sempre que estar se explicando do ser assim. Né? Alguma coisa desse tipo? E isso, Arley, a gente encontra muito. Eu recebo muito alguns pedidos de encaminhamento, assim, olha, de pessoas LGBT, né? Direto ou indiretamente, falando assim: olha, eu quero uma indicação de analista, mas eu quero alguém que seja LGBT, porque eu tô cansado de ter que ensinar o analista sobre mim. Tô cansado, eu não quero gastar a minha sessão tendo que explicar, tendo que mostrar como é alguma coisa, sabe? Não quero. E aí acho que nós, como analistas, a gente precisa refletir sobre isso, que assim, por que será que eu não me aproximo das culturas LGBTs? Por que será que eu não me informo das culturas dos povos negros, das culturas das pessoas pardas, das culturas de pessoas de regiões não centrais no Brasil, né? Então, por que será que eu
não me inteiro, né? Pensando muito em analistas de São Paulo e Rio de Janeiro, por que eu não me inteiro da cultura de outras regiões do Brasil, né? Por que será que eu tenho que responder e achar graça de falar, nossa, não sabia, me ensina, né? Assim, veja, o nosso analisando, ele não tem que nos ensinar nada, né? Se ensinar, tudo bem, mas assim, não é o papel dele, né? A gente não está ali para ser ensinado e a gente não tem que achar graça disso, né? O que se mostra ali é uma falta, né? Uma falta nossa. E as pessoas, conforme esse processo de luta e conscientização acontece, as pessoas estão começando a perceber que elas não têm que estar nesse papel. Certo. E aí começa a vir essa demanda. Eu sou LGBT, eu quero um analista LGBT, porque eu não quero ter que passar por isso. E Não. faz sentido. Nessa perspectiva, Gustavo, você falou aí das telenovelas, né? E sempre que vai acontecer essas questões que você citou, um beijo gay, um casal gay na novela, sempre cria-se uma grande polêmica. Né? Assim, isso é notícia, o primeiro beijo gay na novela da Globo, primeiro casal gay na novela da Globo e tal. Mas colocado da maneira como você nos explicou, como é que você vê isso? Realmente, o fato de apresentar de uma maneira tão estilizada realmente é um ganho? Ou termina por constituir um novo obstáculo? Olha, Farley, eu não sei se é um ganho, mas acho que o que tem que acontecer, né? Assim, veja, o que eu me pergunto é assim, na hora que alguém decide colocar personagens gays ali na novela, provavelmente pessoas LGBTs nos bastidores estão atuando para se verem representadas em tela, Sim. né? Isso é um ganho? Não sei, a gente teria que se perguntar, ganho para quem, né? É sempre um ganho, a gente sabe que representatividade importa, então é sempre um ganho para as pessoas LGBTs que estão assistindo se verem projetadas numa tela de grande alcance, né? Isso é sempre um ganho. Agora, também existe uma insuficiência nisso? Claro que existe, né? Também é um problema, o estereótipo é um problema, claro que é um problema, né? Então, talvez a melhor resposta é: olha, isso não é simples, existem ganhos e existem perdas. Não deveria acontecer? Não sei, né? Só sei que acontece e a gente vai ter que lidar com isso, né? Agora, o que a gente tem que notar, principalmente nós que somos psicólogos, psicoterapeutas, analistas, não é só o que é mostrado, mas o que não é mostrado, né? Porque a nós interessa o que fica na sombra, né? Então, assim, por que sempre casal branco? Cadê o casal de meninos pretos da favela? Você acha que não tem LGBT na favela? E tem. Você acha que não tem LGBT negro? Tem, né? Então, por que não pode mostrar, né? Por que não pode mostrar? Cadê a pessoa trans periférica e cadê a pessoa trans de classe alta também? Porque tem também, né? Então, acho que talvez o mais produtivo para nós seja poder pensar o que falta e por que será que não está sendo mostrado também, né? Porque isso ainda um sinal desse mal-estar, dessa disforia. Que aí a gente pode começar a pensar que a disforia ela não é individual, É né? da O cultura. Paul Preciado, que é um filósofo francês, francês-espanhol, né? Ele nasceu na Espanha, radicado na França. O último livro dele se chama Disforia Mundi. O que tem nessa ideia, né? A disforia é um problema coletivo. Existe um mal-estar sobre o gênero, disforia. Mal-estar, carregamos um mal-estar, disforia de gênero, carregamos um mal-estar sobre gênero. Isso é social, todos nós carregamos, né? Você que falou do Paul Preciado, me lembra aquele discurso, né, famoso que virou livro, o qual ele começa
não sei se são com essas palavras, mas eis o monstro que vocês criaram, né? Falando para psicanalistas, alguma coisa desse tipo. Eu queria trazer a questão do corpo também, que eu acho que é importante, né? Como essas mudanças e como as dinâmicas psíquicas também podem ser, sei lá, como é que a gente pode dizer, Farley, entendidas dentro desse contexto da transexualidade. Em dinâmicas psíquicas, transexualidade e corpo, essa é a pergunta? Sim, dá pra gente desenvolver alguma coisa por aqui? Dá para a gente desenvolver. Eu acho que isso é um terreno bastante pantanoso e cheio de problemas, Sim, porque a gente teve por muito tempo um pensamento, inclusive na comunidade junguiana, que a transexualidade se relacionava a uma certa dificuldade de simbolizar. Então, quando a pessoa faz alterações corporais ou deseja fazer alterações corporais, seria uma dificuldade de simbolizar, então ela precisava alterar no concreto do corpo as suas questões. Eu acho muito interessante, né? Isso é um pensamento profundamente preconceituoso, e é bem interessante que as pessoas pensem isso dentro de uma abordagem psicológica que advoga pela totalidade, por uma compreensão psique-corpo, né? Então, assim, psique é corpo, corpo é psique. Então, quando você transforma o seu corpo, isso é uma elaboração simbólica, isso é psíquico, né? Não há como fazer qualquer transformação corporal que não se relacione a uma transformação psíquica, né? Não existe essa separação, né? Acho que a transexualidade e a coragem das pessoas trans tem algo muito bonito, muito alegre, muito criativo na transexualidade, que é uma coragem de viver por inteiro, né? Quer dizer, quando uma pessoa trans ela se dispõe a um processo de hormonização, a um processo de redesignação sexual, a qualquer um desses processos que mexem no corpo, ela está ali disponível por inteiro para o que aquela psique está pedindo, né? Ah, isso é muito mais corajoso do que a maioria de nós cis, né, é capaz de fazer, né? Em geral, na cisgeneridade, né, cisgêneros somos nós que nos identificamos com o sexo que nos foi designado ao nascer, né? Na cisgeneridade, nós somos muito mais covardes. Muitas vezes a gente vive as coisas pela metade. A gente vive as coisas no mental, mas não no corpo. A gente vive as coisas no emocional, mas não no mental, mas não no emocional. A gente consegue trabalhar nessa esquizofrenia de separar tudo em caixinhas e ficar tudo cindido uma coisa da outra, né? Então, acho que tem algo muito corajoso nesse processo de muitas pessoas trans que se dispõem a fazer e desejam fazer transformações corporais em si, né? E, de novo, tem uma exigência direcionada para as pessoas trans que não é direcionada à pessoa cis, né? sim. Que é assim, por que que quando uma mulher cis bota peito, isso não é um problema, e quando uma mulher trans bota peito, isso é um problema, né? Por que que são dois pesos e duas medidas? Por que que uma pessoa cis pode fazer uma tatuagem no meio do rosto e uma pessoa trans não pode desejar ou empreender uma transformação corporal, né? Assim, é, é, tem algo aí que está fora do lugar, que não combina, tem algo aí que não está fazendo sentido e a gente precisa começar a enxergar essas coisas, né? O modo como o corpo das pessoas cis é tratado e o direito que é dado sobre o próprio corpo das pessoas cis não é dado às pessoas trans. Assim como os direitos sobre o corpo que são dados aos homens, não é dado às mulheres, né? Os homens têm muito mais direito ao próprio corpo do que as mulheres.
né? Tudo isso é esse grande complexo de gênero que a gente vive. E o direito que é dado, né, é muito mais cobrado, né? O pouco direito, O né? pouco Quando é direito que é dado, é dado é muito mais muito mais cobrado. cobrado, né? Uhum, sem dúvida. E assim, voltando àquele tema que você citou no começo da questão do SUS, é, não é só uma questão assim, do dia a dia das pessoas comuns. O próprio serviço profissional, a Cara, medicina, a psicologia ainda não abarcou isso aí, né? eu queria até aproveitar. Claro. Não, pode falar, Gustavo, depois eu complemento. Eu só ia dizer que sim, porque médico, psicólogo ou qualquer outra pessoa, né? E está dentro da cultura, né? Então, o fato de nós termos algum tipo de qualificação profissional não nos exime das nossas angústias e dos nossos preconceitos, né? Sim. Então, como você falou a questão do SUS, assim, eu não tenho paciente trans, eu dou supervisão a psicólogos que têm, né? E eu vejo o sofrimento, né? No relato dos psicólogos e da pessoa em si. E uma das coisas que eu queria usar isso aqui para esclarecer também, trazer essa mensagem, é o uso de medicamentos sem acompanhamento médico, né? Por pessoas As trans? pessoas trans, né? E a quantidade de problemas que isso acarreta para a pessoa, porque tem relatos de uso de qualquer tipo de substância hormonal, as pessoas vão atrás, compram no mercado alguma coisa desse tipo e fazem uso indiscriminado disso. Eu queria saber se você tem alguma coisa a nos falar disso aí, Gustavo. Olha, de novo, né? Para a gente não cair num lugar de preconceito, talvez a gente tenha que falar do uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos, né? Do, Exato, me- como do, tudo. Pois é, do mesmo jeito que pessoas trans podem fazer uso indiscriminado e sem acompanhamento de um profissional de algumas medicações, a gente tem uma epidemia de uso de Zolpidem no Brasil de forma completamente indiscriminada. A gente tem um uso de clonazepam. Clonazepam é a medicação mais vendida da maioria das farmácias. Você acha que todo mundo passa no psiquiatra e é diagnosticado e precisa de uma receita de clonazepam? Eu duvido muito, né? Então, acho que aí tem um contexto um pouco mais amplo de como nós estamos fazendo uso, gerenciando, entendendo e agindo a respeito de medicações psiquiátricas, né? Eu acho que fazer um recorte singularizando as pessoas trans por causa disso, eu acho arriscado, né? Pessoas trans são como qualquer pessoa que tem os seus desejos e os seus desejos, os seus sonhos, as suas necessidades, e algumas dessas coisas requerem o uso de medicação, e elas vão buscar ter acesso a essa medicação da melhor maneira possível. Agora, talvez a gente precise se perguntar assim: será que os serviços de saúde são receptivos a essas pessoas? Será que é fácil para essas pessoas ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento multidisciplinar? Será que a gente tem estrutura para acompanhar essas pessoas, né? Acho que essas são as perguntas, né? Porque as pessoas vão buscar as medicações, né? Pessoas cis, hétero, brancas vão buscar o seu Zolpidem e o seu clonazepam, né? Com ou sem médico. Então, a grande questão é que tipo de estrutura, que tipo de apoio, que tipo de acesso a gente consegue dar às pessoas para que elas façam, digamos assim, a melhor gestão possível da sua saúde mental, né? E certamente pessoas trans, e aí sim acho que é um recorte válido, são uma das populações mais privadas de acesso, de facilidade, né, de um tratamento digno, justo, fácil, bom, né? Acho que eu iria mais por aí. Pois é, era exatamente nesse ponto, assim, não de crítica, mas de cuidado, da gente ter um cuidado
ou abrir os olhos, né, para cuidar melhor das pessoas como um todo, né? Esse incômodo, tal como você coloca, Gustavo, por exemplo, volta na questão do corpo, volta na questão da medicação, que essa medicina, essa psicologia não acolhe, mas assim, você vê também um incômodo, por exemplo, nas mudanças corporais nessa própria população trans? Incomodou de que modo? Na modificação do corpo, na aceitação desse novo corpo, na visão que os outros terão. Olha, o que eu enxergo é um processo natural de reflexão, né? Porque toda vez que a gente quer fazer uma mudança, a gente pensa sobre isso, né? Ou pelo menos eu gosto de pensar que é bom pensar sobre o que se quer, né? Então, acho que tem muita reflexão, às vezes tem dúvida, né? Às vezes não tem, como qualquer mudança, né? Que qualquer Uhum, pessoa faz. E aí, acho que a gente pode adicionar que no caso das pessoas trans, existe muito sofrimento, porque sim, né? Pessoas trans são não apenas medidas pelo olhar do outro, mas são desmedidas, são invalidadas, são questionadas, né? São rejeitadas. Então, claro, isso provoca sofrimento, né? Então, assim, tem um grande sofrimento aí nas mudanças corporais, muito mais pela recepção do olhar do outro, né? Do que qualquer outra coisa. Agora, dúvidas, reflexões, indagações, né? Curiosidade, tem, como todo mundo tem. Chegando a nossa hora, né? Assim. Falei, Gustavo, que passa bem rapidinho nossa conversa. Eu, Passa mesmo. eu queria. A gente sempre faz aqui, abre um espaço para dentro do tema a gente deixar o convidado pensar sobre algo que a gente devia ter falado e não falou e que você acha importante sobre esse tema. Eu queria deixar a palavra com você agora para você dizer assim, o que não foi perguntado ou o que não foi tocado que deveria ter sido tocado aqui nessa horazinha que a gente conversou. Olha, acho que a gente falou sobre muita coisa poderia ser dito, mas eu sempre tenho vontade de tentar puxar essa questão da norma. E aí, o que eu quero dizer com isso? Talvez a gente precise falar muito mais sobre cisgeneridade do que sobre disforia. Talvez, assim como a gente precisa falar muito mais sobre branquitude do que nós brancos falarmos sobre pessoas negras, né? Assim como nós homens, né, que nos identificamos como homens, nós precisamos falar sobre o nosso machismo, sobre a nossa misoginia, né? Acho que a gente tem que se perguntar por que aqui quem está debatendo não são pessoas trans falando sobre disforia de gênero? Por que aqui nós estamos entre três homens cis falando sobre disforia de gênero? Né? Por que a gente. Por que é tão difícil que os espaços de poder, os espaços de repercussão, os espaços de relevância sejam ocupados por essas pessoas que são diagnosticadas, via de regra, por pessoas cis, são diagnosticadas como portadoras de uma disforia de gênero, né? Eu acho que é isso que quase sempre falta ser falado, né? Que é porque, por mais que nós sejamos cheios de boas intenções, por que é tão difícil nós cedermos os nossos privilégios e deixarmos essas pessoas ocuparem os espaços, né? E, junto com elas, pagarmos o preço de incentivá-las e ajudá-las a ocupar esse espaço, né? Porque vai ser muito mais incômodo, porque nós vamos ter que abrir mão dos nossos privilégios, porque vai ser um aprendizado, vai ter tensões, né? Vamos ter conflitos. E por que a gente não se dispõe a passar por isso, né?
Então, acho que o que falta é a gente poder sempre olhar mais para a gente, né? E para isso falar de cisgeneridade, falar da nossa dificuldade, falar dos nossos desafios, dos nossos preconceitos. Acho que é isso, né? Que tanto as pessoas cisgênero, como as pessoas brancas, como as pessoas hétero, têm muita dificuldade de fazer, né? E acho natural, na minha perspectiva como analista, eu entendo essa dificuldade, eu compreendo, né? Mas acho que a gente tem que se mobilizar na direção de tentar resolver isso, né? De tentar abordar isso e tentar fazer diferente. Muito bom. Realmente, essa última questão que você trouxe aí é um grande ponto de interrogação, né? Para a gente realmente provocar a mobilização no sentido de mudar isso, né? É uma grande pergunta. Embora eu estava lembrando, né? Não é contradizendo o que você colocou, Gustavo, porque o que você colocou é muito importante. A gente fez essa mesma pergunta quando a gente trabalhou o tema da gravidez, você lembra? Sim. Quer dizer, não é estranho dois homens estarem entrevistando uma mulher sobre gravidez? Pois é. Aí ela disse, não, na realidade é muito bom que vocês estejam falando sobre um tema. Então, nesse sentido, também é bom que a gente esteja aqui discutindo um tema como esse, né? Eu acho querendo ou não, é um espaço, né? Só para acrescentar, eu acho que é o que você no seu artigo chama de o não reconhecimento de categorias de privilégio, né? Ou seja, a gente reconhecer as categorias de privilégio para poder descer, vamos dizer assim, ou igualar isso aí, tentar igualar isso. E trazer o tema, né, a baila. Claro, e eu não estou falando, né, porque às vezes as pessoas ficam muito sensibilizadas com essa provocação, mas eu não estou falando no sentido de que assim, não pode fazer, não pode falar, não é nada do não pode, mas é a gente poder se perguntar com uma certa sinceridade de assim, por que será que é tão difícil para a gente? Será que a gente não deveria estar falando da nossa dificuldade em fazer isso acontecer? Certamente, né, homens falarem sobre gravidez, sobre maternidade, acho ótimo, né? Homens cis poderem pensar sobre a transexualidade e a sua própria cisgeneridade, eu acho muito bom. Eu não acho que é ruim, não acho que não deveria ter, mas acho que ao mesmo tempo nós temos muita dificuldade de sustentar a tensão, o incômodo, o mal-estar, que seria nós sentarmos nos bastidores e possibilitarmos que essas pessoas trans que estão aí prontas para ocupar espaço, ocupem, né? Porque elas, parte da dificuldade em elas ocupar é porque nós estamos lá ocupando. Quem sabe a gente não pode fazer um futuro, né? Assim. Ao vivo, trazer uma pessoa aqui. Trazer uma pessoa, trazer e falar. Da gente também, né? Sim. Eu acho que essa é a proposta que o Gustavo nos trouxe. Gustavo, eu queria deixar a palavra com você agora para você fazer os encerramentos e agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que nossa conversa aqui foi bastante produtiva e trouxe pontos de informação para as pessoas que vão nos escutar, de esclarecimentos até, né? E a palavra está com você. Gente, só tenho a agradecer, foi um papo muito bacana, fico feliz, agradeço de novo ter sido convidado e contem comigo, se eu puder ajudar, estou por aqui. Tá bom então, meu caro. Maravilha, muito grato aí mais uma vez por ter aceito. Nos vemos aí em outra oportunidade. Com certeza. Grande abraço, Gustavo. Tchau, tchau.